No casamento da minha cunhada, minha sogra me encurralou publicamente, exigindo as chaves da minha cobertura na frente de 45 convidados atônitos. Zombando da minha ingratidão enquanto os parentes cochichavam. Quando recusei, ela me deu um tapa tão forte que meu brinco voou. Saí. Fiz uma ligação discreta e o homem que chegou a deixou tremendo e gritando: "Você trouxe as chaves?" Minha sogra, Estela, perguntou isso na frente de 45 convidados do casamento. Sua voz era alegre e expectante, como se eu obviamente tivesse trazido as chaves da minha cobertura para entregar na recepção da minha cunhada, como se isso tivesse sido planejado e combinado. Como se minha casa fosse algo que ela pudesse simplesmente redistribuir para qualquer membro da família que ela decidisse, que precisava mais do que eu. "Que chaves?" perguntei, embora meu estômago já estivesse embrulhado, porque eu sabia exatamente o que ela queria dizer. "Para a cobertura, querido." Estela sorriu. Aquele sorriso perigoso que eu aprenderá a reconhecer ao longo de 3 anos de casamento com o filho dela. Eu disse a Lucy e Marcos que eles poderiam visitar o local amanhã e começar a planejar a mudança. Antes de prosseguirmos, quero agradecer por se juntarem a mim para compartilhar essas histórias sobre defender seus princípios. Se você acredita que limites são mais importantes do que a aprovação da família, considere se inscrever. É grátis e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como isso se desenrola. A recepção no jardim ficou em silêncio ao nosso redor. Os convidados se viraram para assistir. Lucy parecia confusa em seu vestido de noiva. Meu marido, Nathan, empalideceu ao meu lado, e percebi com absoluta clareza que não se tratava de um mal-entendido ou de uma falha de comunicação. Isso era uma armadilha. Estela acabará de anunciar a todos que eu estava doando minha cobertura, a casa que comprei com meu próprio dinheiro, o símbolo de tudo que construí sozinha, a única coisa na minha vida que era completamente minha. Ela criou um momento público em que recusar me faria parecer egoísta, em que a pressão social me forçaria a ceder a algo que eu nunca concordei em dar. O que ela não sabia era que minha avó havia me preparado exatamente para esse tipo de emboscada familiar. O que ela não sabia era que eu tinha medidas de proteção em vigor. O que ela não sabia era que os próximos 30 minutos lhe custariam mais do que jamais imaginara. Mas devo começar pelo começo. Meu nome é Mila Shord. Tenho 34 anos e está aí a história de como aprendi que às vezes, proteger o que você construiu significa queimar pontes que você achava necessárias. A cobertura que Estela queria doar era como se fosse uma herança de família ou um bem comum. Comprei quando tinha 29 anos. Pagamento em dinheiro. Cada centavo veio de um bônus que ganhei após fechar o negócio do empreendimento em Riverside. Um projeto que meus chefes no Meridian Financial Group consideraram muito arriscado, muito agressivo e muito dependente de fatores que não podíamos controlar. Eu os convenci de qualquer maneira, negociei os termos pessoalmente e 2 anos depois, o valor do imóvel havia dobrado. Meu bônus foi de $400 mil e em vez de comemorar com férias, carros ou jantares caros, comprei minha casa. 2.800 pés quadrados no 38º andar do edifício Harrison. Janelas do chão ao teto com vista para o rio. Bancadas de mármore italiano na cozinha. Um quarto principal com uma vista que fazia a cidade parecer brilhar todas as manhãs ao nascer do sol. Não era apenas um lugar para morar. Foi a prova de que eu tinha conseguido, de que eu tinha construído algo substancial nos meus próprios termos, sem depender de ninguém. Aprendi cedo que nada que valha a pena vem fácil. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 9 anos de idade. Uma ligação telefônica mudou tudo. De repente me vi órfã, sendo criada pela minha avó Margaret, em sua casa que sempre cheirava a lavanda e livros antigos. Margaret era o que o resto da família Shord chamava de ovelha negra, embora eu tenha levado anos para entender o porquê. Ela era uma magnata do ramo imobiliário que construiu seu próprio império do zero, enquanto seus irmãos desperdiçavam a herança em investimentos ruins e estilos de vida insustentáveis. Eles vinham até ela com as mãos estendidas, implorando por empréstimos que jamais pagariam, e ela recusava todas as vezes. Disseram-lhe que era fria. Eles a chamaram de egoísta. Disseram que ela havia esquecido o que significava família. Mas Margaret me ensinou algo diferente. Ela me ensinou que familiares que invejam suas conquistas nunca foram realmente familiares. Sucesso conquistado por meio do seu próprio esforço significou mais do que qualquer coisa que lhe foi dada de bandeja. Depender dos outros significava dar-lhes poder sobre a sua vida. E esse poder raramente era devolvido sem condições.
Construa algo que seja seu, Mila, ela me dizia enquanto analisávamos juntas seus portfólios de imóveis, me ensinando sobre investimentos, negociações e a importância de ler cada cláusula do contrato. Construa algo tão bom que ninguém possa tirar de você. E, no casamento da minha cunhada, minha sogra me encurralou publicamente, exigindo as chaves da minha cobertura na frente de 45 convidados atônitos, zombando da minha ingratidão enquanto os parentes cochichavam. Quando recusei, ela me deu um tapa tão forte que meu brinco voou. Saí. Fiz uma ligação discreta e o homem que chegou a deixou tremendo e gritando: "Você trouxe as chaves?" Minha sogra, Estela, perguntou isso na frente de 45 convidados do casamento. Sua voz era alegre e expectante, como se eu obviamente tivesse trazido as chaves da minha cobertura para entregar na recepção da minha cunhada, como se isso tivesse sido planejado e combinado. Como se minha casa fosse algo que ela pudesse simplesmente redistribuir para qualquer membro da família que ela decidisse, que precisava mais do que eu. "Que chaves?" perguntei, embora meu estômago já estivesse embrulhado, porque eu sabia exatamente o que ela queria dizer. "Para a cobertura, querido." Estela sorriu. Aquele sorriso perigoso que eu aprenderá a reconhecer ao longo de 3 anos de casamento com o filho dela. Eu disse a Lucy e Marcos que eles poderiam visitar o local amanhã e começar a planejar a mudança. Antes de prosseguirmos, quero agradecer por se juntarem a mim para compartilhar essas histórias sobre defender seus princípios. Se você acredita que limites são mais importantes do que a aprovação da família, considere se inscrever. É grátis e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como isso se desenrola. A recepção no jardim ficou em silêncio ao nosso redor. Os convidados se viraram para assistir. Lucy parecia confusa em seu vestido de noiva. Meu marido, Nathan, empalideceu ao meu lado, e percebi com absoluta clareza que não se tratava de um mal-entendido ou de uma falha de comunicação. Isso era uma armadilha. Estela acabará de anunciar a todos que eu estava doando minha cobertura, a casa que comprei com meu próprio dinheiro, o símbolo de tudo que construí sozinha, a única coisa na minha vida que era completamente minha. Ela criou um momento público em que recusar me faria parecer egoísta, em que a pressão social me forçaria a ceder a algo que eu nunca concordei em dar. O que ela não sabia era que minha avó havia me preparado exatamente para esse tipo de emboscada familiar. O que ela não sabia era que eu tinha medidas de proteção em vigor. O que ela não sabia era que os próximos 30 minutos lhe custariam mais do que jamais imaginara. Mas devo começar pelo começo. Meu nome é Mila Shord. Tenho 34 anos e está aí a história de como aprendi que às vezes proteger o que você construiu significa queimar pontes que você achava necessárias. A cobertura que Estela queria doar era como se fosse uma herança de família ou um bem comum. Comprei quando tinha 29 anos. Pagamento em dinheiro. Cada centavo veio de um bônus que ganhei após fechar o negócio do empreendimento. Aquela cobertura representava cada aniversário perdido, cada feriado em que trabalhei sem dar atenção, cada relacionamento que se desfez porque priorizei a carreira. Foi a prova de que minha avó estava certa. Construir algo sozinha significava que ninguém poderia reivindicar o crédito, usá-lo contra mim ou tirá-lo de mim. Ou pelo menos era o que eu pensava. Até me casar com um membro da família Shord e conhecer Estela. Conheci Nathan há 3 anos em um evento beneficente para o qual fui arrastado por um colega. Um daqueles eventos em que pessoas ricas pagam caro por comida mediana e se parabenizam por se importarem com causas que esquecerão em uma semana. Nathan estava lá porque sua mãe fazia parte da comissão organizadora, mas, ao contrário da maioria das pessoas na sala, ele parecia realmente interessado na causa, e não nas oportunidades de networking. Começamos a falar sobre as estatísticas do palestrante principal a respeito da desigualdade educacional. A conversa se transformou em um debate sobre mudança sistêmica versus intervenção individual, que no dia seguinte se estendeu por 6 horas tomando café e discutindo tudo, menos a conversa fiada superficial que geralmente caracteriza um primeiro encontro. Nathan me contou que cresceu em uma família rica, mas escolheu se tornar professor de história do ensino médio porque adorava o que fazia, não porque precisava do salário. Ele falou sobre ter decepcionado sua mãe ao recusar a faculdade de administração, sobre ser o filho bonito que de alguma forma nunca era bonito o suficiente, sobre sua irmã mais nova, Lucy, ser a filha prodígio que não fazia nada de errado. Contei a ele sobre os ensinamentos da minha avó,
sobre aprender que independência às vezes significava ficar sozinha, sobre a cobertura que não era apenas uma casa, mas um símbolo de tudo pelo que eu havia lutado. Natan parecia entender de uma forma que a maioria das pessoas não entendia. Quando ele me pediu em casamento depois de um ano de namoro, fez isso na minha cobertura ao nascer do sol. A cidade brilhava em tons de laranja além daquelas janelas enormes. E Natan prometeu que casar com ele não significaria abrir mão da vida que eu havia construído. Ele disse que respeitava minha independência, minha ambição, minha necessidade de um espaço que me pertencesse somente a mim. Eu acreditei nele. Eu disse que sim. Os sinais de alerta com Stella começaram pequenos durante o nosso noivado. Comentários sobre mulheres modernas que priorizam a carreira em detrimento da família. Constatou-se que minha agenda de trabalho era extremamente exigente para alguém que estava planejando um casamento. Sugestões de que talvez eu devesse dar um passo atrás profissionalmente depois que nos casássemos. Natan desconversava, mudava de assunto e pedia desculpas mais tarde. Em particular, ele me assegurava que sua mãe só precisava de tempo para se adaptar, que ela vinha de uma geração diferente com expectativas diferentes. Mas então chegou o jantar. No momento em que ouvi Stella contando para as amigas do clube de bridge sobre a propriedade da nossa família no centro da cidade, descrevendo minha cobertura como se ela mesma tivesse escolhido os acessórios e negociado o preço de compra. Ela falou sobre a metragem quadrada, a vista, as bancadas de mármore, aceitando elogios ao nosso bom gosto em imóveis. Depois, chamei o Natan de lado e disse a ele que precisávamos estabelecer limites, deixar absolutamente claro que a cobertura era minha antes do casamento e continuaria sendo de propriedade individual. Ele parecia desconfortável e disse que sua mãe estava apenas orgulhosa de ter familiares em um prédio tão bonito. Ela perguntou se eu poderia deixar para lá, pois corrigi-la causaria uma tensão desnecessária. Foi nesse momento que me perguntei pela primeira vez se as promessas de Natan sobre respeitar minha independência resistiriam ao contato com as expectativas de sua mãe. Foi nesse momento que suspeitei pela primeira vez que talvez tivesse avaliado mal o tipo de pessoa com quem estava me casando. Mas eu fui paciente. Eu dizia a mim mesma que todo casamento exigia concessões, que as famílias eram complicadas e que Natan só precisava de tempo para aprender a impor limites à mãe. Fui paciente durante 3 anos de jantares em família nos quais Stella fazia comentários passivo-agressivos sobre mulheres que terceirizam as responsabilidades domésticas para se concentrarem no trabalho. O paciente observou, por meio de suas observações, como os valores tradicionais significavam priorizar a família. Paciente, através de suas alegações casuais de propriedade sobre minhas conquistas, minha propriedade, minha vida. Natan costumava pedir desculpas durante as viagens de volta para casa. Prometa que tudo melhorará quando a mãe dele se acostumar a ter uma nora. Peça-me que tenha paciência só mais um pouquinho. 3 anos de paciência. 3 anos de sorrisos forçados e línguas mordidas. 3 anos de pedidos de desculpas privados por parte de Natan, mas nunca uma defesa pública. 3 anos de espera até este momento no casamento de Lucy, quando Stella finalmente passou dos limites, e eu aprendi exatamente o valor das promessas do meu marido quando confrontadas com as exigências da mãe dele. O noivado de Lucy com Marcos aconteceu muito rápido. Eles namoravam há apenas 8 meses quando ele a pediu em casamento durante um jantar em um restaurante italiano no centro da cidade. E de repente, o nosso grupo de família no WhatsApp explodiu com mensagens sobre os preparativos do casamento. Stella dedicou-se aos preparativos com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes, como se estivesse orquestrando uma campanha militar em vez de uma celebração familiar íntima. Lucy queria algo simples e com tema de jardim. E em uma semana, Stella encontrou os jardins da propriedade Artwell, um local com gramados impecáveis, treliças de rosas brancas subindo por arcos decorativos e um gazebo onde os votos seriam trocados sob o sol de setembro. A lista de convidados foi mantida deliberadamente pequena, com apenas 45 pessoas, o que Stella mencionou repetidamente como prova de quão exclusivo e especial seria o dia. Apenas familiares próximos e amigos íntimos. Ela dizia em todos os jantares em família. Como se o pequeno número de participantes de alguma forma aumentasse a importância do evento. Sem conhecidos aleatório ou contatos comerciais atrapalhando o dia especial de Lucy. Eu me ofereci para contribuir financeiramente. Natan e eu estávamos bem. Só o meu salário teria coberto o casamento inteiro, e a Lucy ganhava como professora de jardim de infância enquanto Marcos trabalhava com vendas farmacêuticas. Eles estavam com o orçamento apertado,
tendo que arcar apenas com o aluguel e os empréstimos estudantes. Mas Stella rejeitou minha oferta imediatamente. De jeito nenhum, disse ela, acenando com a mão em sinal de desdém. Isso é um privilégio dos pais. William e eu já temos tudo sob controle. Na época, pensei que ela estava apenas sendo orgulhosa, mantendo as aparências, provando que ela e William ainda podiam arcar com um casamento digno para a filha, sem a ajuda de ninguém. Eu não percebi que ela estava configurando uma transação na qual esperaria receber o pagamento posteriormente. 2 semanas antes do casamento, a prima de Nathan, Raquel, me encontrou em um churrasco de família e me puxou para perto do refrigerador de bebidas. Então, o que vocês vão dar para Lucy e Marcos? Perguntou ela casualmente, pegando uma cerveja. Pisquei para ela. O que você quer dizer com casamento? Seu presente. A expressão de Raquel mudou de casual para confusa. Stella tem dito a todos: você e Nathan estão planejando algo muito generoso. Ela tem sido meio misteriosa quanto aos detalhes, mas deu a entender que é algo muito importante. Senti um revirar de estômago. Ela disse: sim, tipo, há 3 semanas. Ela disse à minha mãe que vocês estavam dando a eles algo que realmente os prepararia para o futuro juntos. Raquel estudou meu rosto. Você não sabia que ela estava dizendo isso? Não. A palavra saiu mais incisiva do que eu pretendia. A confusão de Raquel se transformou em preocupação. Mila, o que está acontecendo? Não faço ideia, mas estou prestes a descobrir. Naquela noite, confrontei Nathan assim que chegamos em casa. Ele estava na cozinha preparando chá, e no instante em que lhe perguntei sobre Stella ter contado às pessoas que estávamos planejando um presente generoso para Lucy, seu rosto empalideceu. Nathan, minha voz era calma, mas firme. Do que ela está falando? Ele pousou a chaleira cuidadosamente, evitando meu olhar. Minha mãe mencionou algo há algumas semanas, talvez 6 semanas. Não foi nada demais. O que ela mencionou? Ela disse que Lucy e Marcos estavam começando a vida juntos e que eventualmente precisariam de mais espaço, e que como só nós dois moramos na cobertura, talvez pudéssemos ajudá-los. Ele finalmente parou de me olhar ao entregar-lhes a propriedade no centro da cidade. As palavras pairavam no ar entre nós como algo tóxico. E o que você disse? Perguntei, com a voz perigosamente baixa. Eu disse que não. Eu disse imediatamente que a cobertura era sua, que você a comprou antes mesmo de nos conhecermos. Que isso não estava em discussão. Nathan caminhou em minha direção com as mãos erguidas como se estivesse se aproximando de algo arisco. Mila, eu desliguei tudo completamente. Pensei que tinha acabado. Então, por que ela está dizendo às pessoas que estamos planejando uma doação generosa? Não sei. Talvez ela esteja apenas sendo dramática. Você sabe como ela fica quando o assunto é casamento? Por que você não me contou sobre essa conversa? Nathan hesitou, e essa hesitação me disse tudo. Não queria te estressar com algo que eu já tinha resolvido. Você estava trabalhando naquele acordo de fusão, e eu sabia que isso te chatearia, e o problema já estava resolvido, então não vi sentido em criar conflito. Nathan, quando você poderia simplesmente manter o comportamento da sua mãe em segredo e esperar que eu nunca descobrisse. Não era isso que eu estava fazendo naquela época. O que você estava fazendo? Minha voz estava se elevando agora. A raiva finalmente explodiu porque, do meu ponto de vista, você se protegeu de ter que lidar com a minha reação em vez de me proteger da arrogância da sua mãe. Brigamos naquela noite. Lutou mesmo. Aquele tipo de discussão em que se diz algo que não pode ser desdito. Nathan insistiu que tinha feito tudo certo, que tinha estabelecido um limite claro com a mãe e que eu estava exagerando. Eu disse a ele que manter em segredo as violações de limites dela não era o mesmo que lidar com elas, que eu tinha o direito de saber quando a mãe dele planejava doar minha propriedade. Fomos para a cama zangados, com a sensação de que o espaço entre nós na escuridão era maior do que os poucos centímetros que realmente existia. Pela manhã, Nathan pediu desculpas. Disse que havia conversado com Stella novamente antes do casamento, para ter certeza absoluta de que ela entendia que a cobertura não estava disponível, e que ele a enfrentaria se ela tocasse no assunto novamente. Eu queria acreditar nele, mas uma vozinha na minha cabeça sussurrava que Nathan sempre escolheria a paz em vez do confronto, mesmo quando o confronto fosse necessário. Na manhã do casamento, Nathan estava desanimado, nervoso de uma forma que ia além do nervosismo normal. Antes do evento. Ele checava o celular constantemente durante o café da manhã. Mal tocou nos ovos e parecia distraído quando lhe fiz perguntas simples sobre a que horas precisávamos sair. Aconteceu alguma coisa? Perguntei enquanto dirigíamos até o local do evento. Não.
Só estou preocupada com o estresse da minha mãe. Eventos familiares importantes sempre a deixam ansiosa. Quero que tudo corra bem para Lucy. Chegamos aos jardins da propriedade Hartwell com 2 horas de antecedência para ajudar na montagem. O local era deslumbrante, exatamente o tipo de lugar que você vê em revistas de casamento. Rosas brancas por toda parte, trepando pelas treliças e adornando o gazebo, cuidadosamente dispostas em cachos sobre mesas cobertas com toalhas de linho cor creme. Cordões de luzes estavam sendo pendurados entre as árvores, prontos para brilhar ao anoitecer. Stella já estava lá, em pleno comando, instruindo uma florista a ajustar um arranjo de mesa, dizendo aos fornecedores de buffet que suas escolhas de toalhas de mesa estavam erradas e reposicionando cadeiras que, para mim, pareciam perfeitamente adequadas. No instante em que me viu, seus olhos percorreram meu rosto até meu vestido de seda esmeralda. A boca dela se contraiu daquele jeito que eu já havia aprendido a reconhecer como sinal de crítica iminente. Mila, você finalmente chegou. Ela acabou fazendo parecer que estava acusando alguém, mesmo tendo chegado com 2 horas de antecedência. Aquele vestido. Você não leu o e-mail sobre a paleta de cores? Especificamos que os tons de joia seriam usados apenas para o cortejo nupcial. Alisei a seda. Isto é esmeralda. É um tom de joia. É muito chamativo. Você não é a noiva, querida. Nathan apertou minha mão, num gesto que acredito ter sido de solidariedade. Mas ele não disse nada. Ele nunca fez isso quando se tratava de sua mãe. A cerimônia em si foi linda, daquele jeito previsível que os casamentos costumam ser. Lucy estava radiante em seu vestido de renda. Lágrimas escorriam pelo seu rosto durante seus votos. Marcos ficou visivelmente emocionado ao prometer amá-la na saúde e na doença. Os convidados enxugavam as lágrimas com lenços de papel enquanto o quarteto de cordas tocava uma música clássica e romântica ao fundo. Eu observei Nathan observando sua irmã. Sua expressão era complexa. Felicidade misturada com algo que eu não conseguia identificar exatamente. Talvez melancolia. Talvez fosse inveja por sua irmã mais nova ter alcançado esse marco, enquanto seu próprio casamento parecia cada vez mais abalado pela interferência de sua mãe. Após a cerimônia, durante o coquetel, fiquei perto do bar com Raquel, tomando champanhe e conversando sobre a cerimônia. Foi então que reparei em Stella a percorrer a multidão com um propósito muito deliberado. Ela puxava alguém para um canto, uma tia, uma amiga da família, uma das damas de honra de Lucy, se inclinava para perto para uma conversa que durava talvez 30 segundos. E depois passava para a próxima pessoa. Cada vez que ela terminava uma dessas trocas de sussurros, a pessoa olhava para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Curiosidade misturada com algo mais. Julgamento, talvez. Expectativa. Meu estômago começou a dar um nó. Mila, disse Raquel baixinho ao meu lado. Acho que você deveria saber de uma coisa. Eu me virei para ela. Taça de champanhe congelada a meio caminho dos meus lábios. Stella anda contando para todo mundo que você e Nathan estão fazendo uma doação generosa para Lucy e Marcos hoje. Ela está sendo bem específica sobre isso agora. Bem específico mesmo. O jardim parecia inclinar-se ligeiramente. Que tipo de presente? Raquel hesitou, com o rosto cheio de compaixão. Sua cobertura. Ela está dizendo que você está dando a ele sua cobertura. Que está tudo combinado, que o anúncio será feito durante os brindes. A taça de champanhe tremia na minha mão. O mundo se resumiu às palavras de Raquel, e a compreensão se espalhou por mim como água gelada. Essa não seria uma conversa privada. Essa não seria uma conversa familiar que pudesse ser resolvida de forma discreta e diplomática. Isso seria uma emboscada pública, planejada para usar a pressão social e o sentimento do dia do casamento para me forçar a ceder. Stella criou uma situação em que recusar me faria parecer egoísta, em que dizer não arruinaria o dia especial de Lucy, em que manter minha posição faria com que 45 convidados se voltassem contra mim. Olhei para o outro lado do jardim e vi Nathan parado perto da mesa de aperitivos, enfiando tâmaras envoltas em bacon na boca como um homem que sabia que uma tempestade estava chegando e queria se fortalecer primeiro. Ele sabia. Ele já sabia disso esta manhã, quando o rapaz estava constantemente checando o celular, quando mal conseguiu tomar café da manhã, quando pareceu tão ansioso durante o trajeto. Ele sabia que sua mãe estava planejando isso e não disse nada. Atravessei o jardim em direção a Nathan, desviando-me das mesas de coquetel e dos convidados que estavam tão entretidos conversando que não perceberam a tempestade que se formava dentro de mim. Ele ainda estava na mesa de aperitivos, pegando outra tâmara envolta em bacon,
como se a comida pudesse de alguma forma fortificá-lo contra o que estava por vir. Você sabia disso? Perguntei, mantendo a voz baixa o suficiente para que os convidados próximos não ouvissem. A mão de Nathan congelou a meio caminho da sua boca. A culpa estampada em seu rosto. Respondeu a minha pergunta antes mesmo que ele abrisse a boca. Eu não sabia que seria assim, disse ele rapidamente. Eu não sabia que ela tornaria isso público. Mila, eu juro. Você sabia que algo estava para acontecer. Pensei que ele tivesse marcado a data, finalmente olhando nos meus olhos esta manhã. Ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha uma surpresa especial para Lucy durante os brindes. Pensei que talvez ela estivesse dando dinheiro, móveis ou algo normal para eles. Eu não achei que ela fosse realmente anunciar a história da cobertura depois que eu disse não. E você não pensou em me avisar, em me dar um sinal de que sua mãe poderia aprontar alguma coisa. Eu não queria estragar o dia com dramas familiares. Eu esperava que pelo menos uma vez ela respeitasse os limites. Sua voz ficou ainda mais grave. Eu estava errado. Desculpe. Olhei para meu marido parado ali, com a derrota estampada no rosto. Tâmaras envoltas em bacon, esquecidas no prato dele, e algo se cristalizou dentro de mim. Esse era o padrão. Esse seria sempre o padrão. Nathan tentava lidar com a situação da mãe em particular, mas não conseguia, e depois me pedia desculpas quando o estrago já estava feito. O amor que ele sentia por mim sempre perdia para o medo da raiva de sua mãe. Depois de hoje, eu disse baixinho, as coisas vão mudar. Cansei de absorver atenção para manter o conforto da sua família. Cansei de fingir que o comportamento da sua mãe é aceitável. Cansei de ser paciente enquanto você evita conflitos. Nathan assentiu com a cabeça. Prometeu que faria melhor, mas as palavras soaram vazias. 3 anos das mesmas promessas. 3 anos do mesmo padrão. Porque hoje seria diferente. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o delicado tilintar do garfo contra a taça de champanhe ecoou pelo jardim. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. As conversas ao nosso redor foram diminuindo. As pessoas se voltaram para o coreto onde Lucy e Marcos estavam, cercados por seus padrinhos e madrinhas. Stella estava ao lado deles, microfone na mão, com aquele sorriso radiante de clube de campo que nunca chegava aos seus olhos. Antes de prosseguirmos com os brindes tradicionais, começou ela, com a voz ecoando pelo jardim com uma autoridade experiente. Quero destacar algo muito especial que está acontecendo hoje. Senti um frio na barriga. A família é tudo para a família Ashore, continuou Stella, olhando para a multidão com aquela expressão de orgulho materno que aperfeiçoara ao longo de décadas. Acreditamos em cuidar uns dos outros, em ajudar nossos filhos a construir bases sólidas para o futuro. É isso que uma família de verdade faz. Nós nos apoiamos mutuamente. Nós nos sacrificamos uns pelos outros. Colocamos uns aos outros em primeiro lugar. Nathan apertou meu braço com mais força. Vários convidados já sorriam, antecipando algo emocionante. E hoje, disse Stella, com um sorriso ainda maior. Temos um exemplo perfeito desse tipo de generosidade. Mila e Nathan decidiram gentilmente presentear Lucy e Marcos com sua cobertura, no centro da cidade como presente de casamento. Os aplausos irromperam imediatamente. Aplausos entusiasmados e genuínos. As pessoas se viraram para nos olhar, radiantes, acenando com a cabeça em sinal de aprovação. Alguém que estava perto do fundo chegou a assobiar. Alguns convidados ergueram suas taças de champanhe em um brinde silencioso à nossa suposta generosidade. Fiquei completamente paralisada, com minha taça de champanhe tremendo levemente na mão. 45 pares de olhos fixos em mim, esperando que eu sorrisse, acenasse, aceitasse graciosamente a aprovação deles por um presente que eu nunca havia concordado em dar. A boca de Lucy se abriu em um aparente choque genuíno. Ela se virou para Marcos, que parecia igualmente confuso, com os olhos alternando entre Stella e nós. Isso é incrivelmente generoso, disse Marcos lentamente, com a incerteza começando a transparecer em sua voz. Mas Lucy, será que sabíamos disso? Lucy balançou a cabeça, ainda com um olhar atônito. Venham aqui, vocês dois, chamou Stella, acenando para que nos aproximássemos como se fôssemos participantes de um programa de auditório. Vamos reunir toda a família para este momento especial. A multidão ainda aplaudia, esperando, na expectativa de que caminhássemos até o coreto e completássemos essa bela cena familiar. O rosto de Nathan ficou completamente branco. Mãe, o que você está fazendo? Ele gritou, mas sua voz estava fraca e incerta. Mas Stella não estava ouvindo. Ela estava atuando para sua plateia, absorvendo a atenção,
deleitando-se com seu papel de matriarca. Orquestrando essa demonstração de união familiar. Apoiei minha taça de champanhe com cuidado deliberado. Todos os olhares naquele jardim estavam voltados para mim agora. Talvez pressentindo que algo não estava bem. Caminhei em direção ao gazebo, não porque concordasse com algo, mas porque não ia ter essa conversa, gritada do outro lado do jardim. Nathan seguiu-me um passo atrás, com a mão pairando perto do meu cotovelo, mas sem chegar a tocá-lo. Como se não conseguisse decidir se me apoiar ou manter distância era a opção mais segura. A multidão silenciou à medida que nos aproximávamos. Os sorrisos deles começaram a vacilar, percebendo a tensão que emanava de nós dois. Stella, eu disse ao chegar ao mirante, mantendo a voz calma e firme, podemos conversar em particular? Não há nada de privado na generosidade familiar, querida. Ela ainda sorria, mas algo intenso brilhou por trás de seus olhos. Então, você trouxe as chaves? Eu disse a Lucy e Marcos que eles poderiam ir ver o local amanhã e começar a planejar a mudança. A presunção disso, a pura audácia, me deixou sem fôlego por um instante. Eu não trouxe as chaves. Deixei bem claro. Porque eu não vou dar a cobertura para eles. As palavras atingiram como um golpe físico. O suspiro coletivo dos 45 convidados foi audível. Até o quarteto de cordas pareceu parar de tocar, embora talvez tenha sido apenas impressão minha. O sorriso de Stella não vacilou, mas seus olhos ficaram frios. Não seja boba, Mila. Discutimos isso. Não. Você já discutiu isso. Nunca me perguntaram. Eu nunca concordei. O jardim estava agora completamente silencioso. Nem mesmo a brisa parecia ousar fazer barulho. Hoje é o dia do casamento de Lucy, disse Stella, com a voz adquirindo aquela doçura perigosa que sempre precedia explosões. Você vai mesmo envergonhá-la desse jeito na frente de todo mundo? Não estou envergonhando ninguém. Estou constatando um fato. Minha propriedade não está disponível para doação. Lucy deu um passo à frente, com o farfalhar do seu vestido de noiva. Mila, se for uma questão de dinheiro, podemos dar um jeito. Poderíamos te pagar horas extras, ou não se trata de dinheiro. Lucy. Virei-me para olhá-la. Vi a confusão e a mágoa em seus olhos e senti pena por ela estar no meio disso tudo. Tem a ver com o fato de a cobertura ser minha. Eu comprei. É meu e não vou dar para ninguém. Nathan finalmente encontrou sua voz. Mãe, eu te disse semanas atrás que isso não ia acontecer. Eu te disse para não tocar mais no assunto. Nathan, não seja ridículo. Stella acenou com a mão, em sinal de desdém. É apenas uma propriedade. Vocês dois nem precisam de tanto espaço assim. São só vocês dois. Lucy e Marcos querem formar uma família. Eles precisam do espaço. Então eles deveriam comprar o próprio imóvel. Eu disse com firmeza. Algo se quebrou na expressão de Stella. A elegância de clube de campo dando lugar a uma raiva crua. Sua ingrata. Ela se pegou olhando para a multidão que observava, e então se conteve, tentando se controlar. Depois de tudo que esta família fez por você, depois de te acolhermos de braços abertos, de te tratarmos como uma filha, você me tratou como um trunfo. Eu interrompi. Há uma diferença. Como você se atreve? A voz de Stella havia baixado para um tom perigoso. Nós incluímos você em tudo. Nós te acolhemos nesta família. E é assim que você nos retribui. Ao se recusar a ajudar sua cunhada no dia do casamento dela. Os convidados começaram a se sentir desconfortavelmente constrangidos. Consegui perceber o julgamento se formando em alguns rostos. A cunhada egoísta que se recusa a ajudar a família causa drama em um casamento. Nathan tentou intervir. Mãe, por favor, vamos só. Não. Nathan. Stella aproximou-se de mim. Estava tão perto que conseguia sentir o cheiro do seu perfume caro misturado com o champanhe em seu hálito. Ela precisa aprender. O que significa família? Você vai entregar essas chaves para Lucy agora mesmo? Ou o quê? Perguntei baixinho por um instante. Ficamos apenas nos encarando. Observei o cálculo que se desenrolava em seus olhos. Recuar e perder a compostura ou intensificar o confronto e forçar a submissão. Ela optou pela escalada. Sua mão subiu rapidamente, atingindo minha bochecha com um estalo que ecoou pelo jardim silencioso. A força do impacto jogou minha cabeça para o lado, e senti o brinco de diamante da minha avó, aquele que ela me deu antes de morrer, se soltar e voar para algum lugar no jardim. 45 pessoas soltaram um suspiro de espanto em uníssono. Então, silêncio. Silêncio absoluto. Fiquei ali parada, com as bochechas ardendo, o calor se espalhando pelo meu rosto. A câmera do fotógrafo parou de funcionar. Os garçons ficaram
Paralisados. Até mesmo as crianças que estavam brincando perto da fonte ficaram em silêncio. A mão de Stella ainda estava erguida, suspensa no ar como se ela não conseguisse acreditar no que acabará de fazer. Eu também não conseguiria. Lentamente e deliberadamente, estendi a mão e toquei minha bochecha. Quando baixei a mão, olhei para Stella. Olhei bem para ela e vi exatamente o que ela era. Essa mulher jamais me consideraria parte da família. Eu sempre seria o obstáculo, a coisa que se interpunha entre ela e o controle total. Com licença, eu disse, com a voz perfeitamente firme. Apesar de tudo. Eu me virei para Lucy. Parabéns pelo casamento. Espero que você encontre a felicidade. Então, eu me afastei. Eu não corri. Não saí de lá furiosa, chorando ou demonstrando grande desespero. Eu simplesmente andei um pé na frente do outro. O som dos saltos altos tilintando no caminho de pedra que serpenteava pelo jardim em direção ao estacionamento. Cada passo era calculado e deliberado, como se eu estivesse saindo de uma reunião de negócios e não da festa de casamento da minha cunhada, onde eu tinha acabado de levar um tapa na frente de 45 pessoas. Atrás de mim, o caos se instaurou. Madison. A voz de Nathan, desesperada e em pânico. Madison, espere. Eu não me virei, não hesitei. Não dei a ele nem a ninguém a satisfação de me ver desmoronar. Os sussurros se espalharam como um incêndio florestal. Consegui ouvir fragmentos de conversas em estado de choque. A voz de Stella se elevava em um tom que parecia de justificativas ou explicações. Alguém chorava, provavelmente Lucy, e os murmúrios confusos dos convidados tentavam processar o que acabavam de presenciar. A caminhada pareceu interminável. O estacionamento ficava a uns 100 metros de distância, mas cada passo parecia aumentar a distância. Meu rosto latejava no ritmo das batidas do meu coração, uma pulsação constante e ardente onde a mão de Stella havia tocado. Minha mandíbula doía de tanto cerrá-la. Minhas mãos tremiam levemente ao lado do corpo. Adrenalina inundando meu corpo. Mesmo mantendo esse ritmo calmo e ponderado. Passei 3 anos absorvendo as críticas de Stella. 3 anos de Nathan, evitando conflitos. 3 anos sendo tratado como um bem que a família podia redistribuir. Como bem entendesse. Eu havia terminado não com raiva, não com drama, mas com a quietude e a absoluta certeza de alguém que acabará de ver o último fio de tolerância se romper completamente. Quando finalmente cheguei ao estacionamento, encostei-me ao carro por um instante, permitindo-me respirar fundo. Então peguei meu celular. Minhas mãos estavam mais firmes do que deveriam enquanto eu navegava pela minha lista de contatos. Gregory Pari, advogado da minha avó por 40 anos e meu na última década, foi o homem que me ajudou a estabelecer as proteções legais em torno da minha cobertura, especificamente porque ele havia visto Margaret travar batalhas semelhantes com familiares arrogantes durante toda a sua vida. Ele atendeu ao segundo toque. Mila, está tudo bem? Sua voz era calma e profissional, mas eu conseguia perceber a preocupação por trás dela. Gregory tinha um instinto para se meter em encrenca. Provavelmente desenvolvido ao longo de 4 décadas de trabalho jurídico de alto risco. Gregory, preciso de você nos jardins da propriedade Hartwell. Não. E traga os documentos do Assured Family Trust. Todos eles. Houve uma pausa. E então, o que aconteceu? Stella acabou de me agredir na frente de 45 testemunhas enquanto tentava me coagir a entregar meus pertences. Estou invocando as cláusulas de proteção. Outra pausa, desta vez mais longa. Quase conseguia ouvir sua mente jurídica trabalhando nas implicações e estratégias, calculando ângulos e consequências. Chego aí em 20 minutos, disse ele finalmente. Fique onde você está. Não interaja com ninguém. E Mila, sim. Documente tudo. Caso haja testemunhas dispostas a prestar depoimento, obtenha suas informações de contato. Tudo foi gravado em vídeo. O cinegrafista do casamento estava filmando os brindes. Perfeito. Havia algo quase de satisfação em seu tom de voz. Te vejo em breve. Encerrei a chamada e fiquei ali parado no estacionamento, com o telefone ainda na mão, deixando a realidade do que eu acabará de desencadear me atingir. Isso não ia mais ser uma simples discussão familiar. Isso seria legal. Visual permanente. Minha bochecha estava inchando. Eu conseguia sentir o calor e a pressão aumentando sob a pele onde a mão de Stella havia pousado. Voltei caminhando em direção à entrada do local, onde tinha visto um posto de primeiros socorros mais cedo. Peguei uma bolsa de gelo com o atendente, que olhou para o meu rosto com os olhos arregalados, mas não fez perguntas, e retornei ao meu carro. Sentada na
calçada com a bolsa de gelo pressionada contra o rosto. Finalmente me permiti sentir algo além do controle movido pela adrenalina, e não lágrimas. Eu ainda não estava preparada para as lágrimas, mas sim para o cansaço. Aquele cansaço profundo que surge quando você percebe que está travando uma batalha perdida há anos e finalmente tem permissão para parar. Meu telefone começou a vibrar. Texto após texto iluminando a tela. Natan, precisamos conversar. Por favor, Natan, eu sinto muito. Eu não sabia que ela faria isso. Natan, onde você está? Você está bem, Raquel? Meu Deus, você está bem? Você precisa de alguma coisa? Um número desconhecido. Não consigo acreditar no que acabei de ver. Sua sogra é louca. Outro número desconhecido. Você mereceu isso. Família significa sacrifício. Desativei as notificações e coloquei o telefone com a tela virada para baixo ao meu lado. Eu não tinha energia para discernir quem me apoiava e quem me julgava. Ainda não. A compressa de gelo anestesiou minha bochecha. Um alívio frio contra a ardência. Fechei os olhos e deixei minha mente vagar de volta para minha avó. Margarete havia me alertado sobre isso, não especificamente sobre Stella ou esse cenário exato, mas sobre o padrão, sobre como famílias que se sentiam no direito de se beneficiar do seu sucesso acabariam exigindo pagamento por uma aceitação que você nunca havia recebido de fato. A família Short sempre foi assim. Ela me disse isso uma vez, talvez uns 5 anos atrás. Quando eu tinha começado a ganhar dinheiro de verdade. Estávamos sentadas em seu escritório, revisando documentos do fideicomisso, e ela me olhou com aqueles olhos penetrantes que nunca deixavam escapar nada. Eles acreditam que o sucesso deve ser redistribuído entre os membros da família, que a conquista individual é de alguma forma egoísta, a menos que beneficie o coletivo. Eles guardavam ressentimento por eu me recusar a subsidiar as más escolhas que fizeram para construir algo que era exclusivamente meu. Mas você deixou para ele seu império imobiliário. Eu disse que isso vale milhões. Deixei-o negócio com eles porque exige trabalho para mantê-lo. Deixei para você os bens líquidos e as proteções porque você é o único que herdou minha espinha dorsal junto com meu nome. Naquele momento, ela sorriu, com um orgulho intenso estampado no rosto. Eles acabarão vindo atrás do que você construir, Mila. E quando isso acontecer, você precisará estar pronto para defendê-la. Achei que ela estava sendo dramática, até paranoica. O restante da família Ashford sempre fora bastante educado em reuniões, embora um tanto distante. Pensei que talvez o fato de Margaret ser a ovelha negra da família tivesse influenciado a visão que ela tinha deles, fazendo-a enxergar inimigos onde havia apenas dinâmicas familiares complicadas. Mas ela tinha razão. As cláusulas de proteção no fideicomisso não eram meras formalidades legais. Eram armas que Margaret havia forjado especificamente para batalhas como esta. Caso alguém tentasse coagir um beneficiário a entregar bens protegidos, o fundo fiduciário poderia intervir com penalidades financeiras tão severas que fariam o agressor se arrepender de ter tentado. Stella não fazia ideia do que tinha acabado de desencadear. Ela achava que me dar um tapa era demonstração de poder, a afirmação máxima de domínio que me colocaria no meu lugar e me forçaria a obedecer. Na verdade, ela tinha acabado de me entregar tudo o que eu precisava para revidar com toda a força da fortaleza legal cuidadosamente construída pela minha avó. Um Mercedes preto entrou no estacionamento exatamente 19 minutos depois da minha ligação. Gregory surgiu em seu estilo típico, terno de 3 peças apesar de ser sábado, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, pasta na mão. Ele tinha quase 60 anos quando minha avó faleceu. E na década que se seguiu, ele se tornou distinto em vez de velho. O tipo de advogado que entrava nos tribunais e salas de reuniões com uma confiança tranquila que deixava os oponentes nervosos. Ele caminhou diretamente até mim e eu coloquei a bolsa de gelo. O hematoma já estava se formando. Pude perceber isso pela expressão de Gregory. O jeito como seu maxilar se contraiu, o lampejo de raiva em seus olhos que ele rapidamente controlou. 4 testemunhas? Perguntou ele. Mais imagens de vídeo. O cinegrafista do casamento estava filmando quando tudo aconteceu e ela estava tentando te coagir a entregar a cobertura. Ela já tinha anunciado a todos que eu ia dar o presente para Lucy e Marcos. Tornou isso público antes mesmo de me consultar. Quando recusei, ela intensificou a reação. Gregory assentiu lentamente, colocou sua pasta sobre o capô do meu carro e abriu. Então vamos conversar com Stella sobre as consequências de agredir
Beneficiários de um fundo fiduciário. Ele tirou uma pasta cheia de documentos, e eu reconheci a papelada do fideicomisso, as proteções que Margarete havia exigido, as cláusulas penais que poderiam ser acionadas, os mecanismos legais que transformariam o momento de fúria de Stella em ruína financeira. Você está preparado para isso? Perguntou Gregory, olhando para mim com uma preocupação que ia além da mera cortesia profissional. Ele me conhecia desde que eu tinha 24 anos, me orientou durante o falecimento da minha avó e a herança que se seguiu. Depois de fazermos isso, não há volta atrás. Sua relação com a família de Nathan jamais se recuperará. Pensei nisso por uns 3 segundos. Talvez. Eles me deram um tapa na cara num casamento porque eu não quis dar minha casa para eles. Eu disse baixinho. Não há nada a recuperar. Gregory sorriu. Não um sorriso feliz, mas o tipo de sorriso que um tubarão daria antes de atacar. Então vamos ao trabalho. Voltamos juntos para o jardim. Gregory e eu estávamos lado a lado, e eu assisti a tudo acontecer em tempo real no momento em que as pessoas o reconheceram, a maneira como as conversas morriam no meio da frase, como as cabeças se viravam e os olhos se arregalavam. Gregory Pari não era um advogado qualquer. Ele era o tipo de advogado cujo nome aparecia na seção de negócios quando disputas de herança de alto nível ganhavam as manchetes. O tipo de pessoa que passou 40 anos lidando com os aspectos mais desagradáveis das disputas por patrimônio familiar e que tinha a reputação de ser brilhante e implacável quando a situação exigia. E lá estava ele, entrando na recepção do casamento da Lucy comigo, com a pasta na mão e uma expressão no rosto que sugeria que alguém estava prestes a ter um dia muito ruim. A recepção havia se transformado em um caos na minha ausência. Pequenos grupos de convidados formavam círculos fechados, sussurrando com urgência. Alguns lançavam olhares furtivos em direção ao bar onde Stella se reunia com suas amigas mais próximas, gesticulando animadamente enquanto, sem dúvida, contava sua versão dos fatos. Lucy estava sentada a uma mesa perto do gazebo, com o rímel borrado, e o braço de Marcos em volta de seus ombros. Nathan estava parado sozinho perto da fonte, encarando o celular como se ele pudesse fornecer respostas que ele não conseguisse encontrar em nenhum outro lugar. No momento em que Gregory e eu pisamos no pátio, toda a conversa cessou completamente. O silêncio foi tão repentino que pareceu físico. O rosto de Stella passou por uma transformação notável. Primeira confusão. Quem era aquele homem de terno caro? Em seguida, o reconhecimento. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e sua boca se abriu apenas um pouco. Finalmente, algo próximo ao pânico a fez entender exatamente o que a presença de Gregory significava. Ela sabia quem ele era. Todo mundo em Ashford sabia quem era Gregory Pari. Senhora Ashford. A voz de Gregory ecoava pelo jardim com uma autoridade natural. Não era alto, mas imponente de uma forma que fazia as pessoas se inclinarem para frente para ouvir melhor. Sou Gregory Pari, diretor executivo do Margaret Ashford Estate Trust. Precisamos discutir o que acabou de acontecer aqui. Observei os amigos de Stella darem passos discretos para trás, distanciando-se deles. Em questão de segundos, passaram de oferecer apoio a exigir uma negação plausível. Não sei o que Mila lhe contou, começou Stella, tentando alcançar aquele mesmo tom de autoridade alegre que usará durante o brinde. Mas isso é um assunto de família. A marca roxa no rosto da minha cliente sugere-o contrário. Gregory fez um gesto na minha direção com uma das mãos, assim como as imagens que me disseram existir de você agredindo-a enquanto tentava coagi-la a entregar seus pertences. Nathan se aproximou mais, com o rosto pálido e abatido. Mãe, o que você fez? Eu não fiz nada. A voz de Stella tornou-se áspera, defensiva. Eu simplesmente sugeri que Mila e Nathan poderiam ajudar Lucy. Você anunciou sem permissão que eles estavam doando a propriedade da mãe. Gregory interrompeu suavemente. Então, quando ela se recusou, você a agrediu na frente de testemunhas enquanto ela tentava proteger bens que estão sob disposições de proteção específicas do Margaret Ashford Estate Trust. Ele colocou sua pasta sobre a mesa mais próxima e a abriu com cuidado deliberado. Todos os olhares no jardim estavam voltados para ele enquanto retirava uma pasta grossa de documentos. Deixe-me ler algo para a senhora. Senhora Ashford. Gregory ajustou os óculos e encontrou a página relevante. Isto consta da seção 7, parágrafo 3 dos documentos do fideicomisso. Caso alguém tente coagir, manipular, pressionar ou de qualquer outra forma obrigar um beneficiário de um fundo fiduciário a entregar bens protegidos,
Essa pessoa será considerada em violação das disposições de proteção do fundo e estará sujeita a penalidade financeira imediata, conforme determinado pelo administrador. A cor estava sumindo do rosto de Stella. Isso é um absurdo. Esta é a minha família. Mila tornou-se beneficiária de um fundo fiduciário ao herdar de Margaret Ashford. Gregory prosseguiu com um tom clínico e preciso. A cobertura em questão foi comprada com fundos fiduciários. Trata-se, portanto, de um ativo protegido. Sua tentativa de tomá-la e sua agressão a Mila, quando ela se recusou, acionam a cláusula penal. Lucy parou de chorar. Ela encarava a mãe com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Choque misturado com algo mais sombrio. Talvez uma traição, ou a percepção crescente de que ela havia sido uma peça em algo muito mais feio do que imaginava. Mãe, a voz de Lucy era quase um sussurro. Você a agrediu. Ela estava sendo irracional. Você bateu na sua nora no meu casamento porque ela não quis me dar a casa dela. A voz de Lucy estava se elevando agora. Uma casa que eu nem sabia que ela supostamente ia nos dar até você anunciar. Marcos colocou uma mão firme no ombro de sua nova esposa. Lucy, talvez devêssemos. Não. Lucy balançou a cabeça, afastando-se dele. Não, isso é uma loucura. Mila, sinto muito. Eu não fazia ideia de que nada disso estava acontecendo. Eu não pedi a sua casa. Eu nunca quis a sua casa. Eu sei. Eu disse baixinho. As primeiras palavras que eu disse desde que Gregory e eu tínhamos voltado para o jardim. Isso nunca teve a ver com você, Lucy. Nathan finalmente encontrou sua voz. Mãe, você precisa se desculpar agora mesmo. Mas Stella não estava ouvindo Nathan. Ela encarava Gregory com crescente horror. Qual a penalidade? A expressão de Gregory permaneceu neutra, mas notei a leve curvatura no canto de sua boca. Não exatamente um sorriso. Mas parece a expressão de alguém que estava esperando exatamente por essa pergunta. O fundo fiduciário tem autoridade para constituir uma garantia sobre quaisquer bens que você possua e que tenham sido derivados do patrimônio original de Ashford, explicou ele calmamente. Isso incluiria o estipêndio mensal que você recebe do fundo fiduciário familiar, aproximadamente $8.000 por mês, se bem me lembro. Isso incluiria a casa de veraneio em Pine Ridge que lhe foi dada de presente há 15 anos, atualmente avaliada em cerca de 1,2 milhão, e também incluiria a carteira de investimentos que Margaret criou para seus filhos antes de falecer, que no seu caso, representa aproximadamente 600 mil em títulos. Stella cambaleou levemente, como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Você não pode fazer isso. Eu posso e eu vou. Gregory fechou a pasta. A menos que ele fez uma pausa, deixando a palavra pairar no ar. A menos que Mila decida mostrar misericórdia e aceitar um pedido público formal de desculpas, juntamente com um acordo de que você nunca mais tentará pressioná-la em relação aos seus bens. Todos os olhares naquele jardim se voltaram para mim. Olhei para Stella. Olhei bem para ela. Essa mulher que passou 3 anos me fazendo sentir como uma estranha. Quem criticou minha carreira, minhas escolhas, minha própria existência em sua família. Quem simplesmente me deu um tapa na frente de 45 pessoas porque eu não quis abrir mão de algo que conquistei. Quero um pedido de desculpas, eu disse, com a minha voz ecoando claramente pelo jardim silencioso. Aqui não, na frente de todos, e quero que fique por escrito que você reconhece que a cobertura é minha e somente minha, que você não tem nenhum direito sobre ela e que nunca mais me pedirá por ela. Stella parecia estar fisicamente doente. Seu rosto passou de corado para pálido, e suas mãos tremiam levemente ao lado do corpo. E se eu me recusar? Sua voz era quase inaudível. Então o Sr. Paris executará as cláusulas penais, respondi. E você pode explicar ao William por que sua renda mensal simplesmente desapareceu junto com a casa no lago que você vinha usando para reuniões familiares nos últimos 15 anos. Observei o cálculo acontecer por trás dos olhos de Stella. Orgulho versus segurança financeira, sua reputação versus seu estilo de vida, a satisfação de se recusar a pedir desculpas versus perder tudo que Margaret lhe havia dado. Levou talvez 15 segundos. Peço desculpas, disse ela, as palavras saindo rígidas e mecânicas. Eu não deveria ter te agredido. E reconheço que a cobertura é sua propriedade. E Gregory insistiu. Stella cerrou os dentes e disse, eu nunca mais vou te pedir isso. Não foi sincero. Nem sequer foi particularmente sincero. As palavras foram arrancadas à força, em meio ao que parecia ser dor física. Cada sílaba uma pequena derrota. Mas era pública. O evento contou com a presença de 45 convidados e seria documentado legalmente. Está ótimo.
Eu disse. Gregory tirou uma caneta da sua pasta. Prepararei os documentos formais para assinatura. Estarão prontos na manhã de segunda-feira. Senhora Ashford, a senhora deverá comparecer ao meu escritório às 9 horas para assiná-los. Traga William com você. Ele precisará testemunhar. O jardim permaneceu em silêncio. Ninguém parecia saber o que fazer ou dizer. A celebração do casamento havia se transformado em algo completamente diferente. Um processo judicial, uma humilhação pública, uma ruptura familiar que não pôde ser escondida ou amenizada. Lucy levantou-se da mesa, com o vestido de noiva arrastando no chão, enquanto caminhava em direção à mãe. Por um instante pensei que ela pudesse me oferecer conforto ou apoio. Em vez disso, ela olhou para Stella com lágrimas escorrendo pelo rosto e disse: acho que você deveria ir embora. Stella abriu a boca, fechou-a e olhou em volta para os convidados, que com muita cautela evitavam encará-la. Tudo bem, disse ela finalmente com a voz embargada. William, nós vamos. O pai de Nathan, que havia permanecido em silêncio perto da borda do pátio durante todo esse tempo, assentiu com a cabeça e seguiu a esposa em direção ao estacionamento. Eles foram embora sem dizer mais nada. Os saltos de Stella batiam furiosamente no caminho de pedra. William vinha atrás como um fantasma. No instante em que eles se foram, o jardim inteiro expirou em uníssono. O jardim permaneceu suspenso naquele suspiro coletivo. Todos tentando assimilar o que acabaram de presenciar. A partida de Stella e William deixou um vácuo, e ninguém parecia ter certeza do que deveria acontecer a seguir. Gregory estava ao meu lado, com a pasta ainda aberta sobre a mesa. Documentos visíveis para qualquer pessoa curiosa o suficiente para olhar. Ele não se mexeu, não falou, apenas esperou com aquela imobilidade paciente que fazia com que sua presença parecesse ao mesmo tempo protetora e intimidadora. Lucy foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela caminhou lentamente em minha direção, o vestido de noiva arrastando no gramado, o rímel escorrendo pelo rosto. Quando ela chegou até mim, a princípio não disse nada, apenas me olhou com os olhos vermelhos e marejados, cheios de algo que eu nunca tinha visto nela antes. Compreensão genuína, talvez, ou vergonha. Sinto muito, ela sussurrou. Eu não sabia. Juro, Mila, eu não sabia que nada disso estava acontecendo. Eu sei que não. Eu disse baixinho. Nada disso é culpa sua. Lucy. É o meu casamento. Ela fez isso no meu casamento. A voz de Lucy falhou. Ela te bateu no meu casamento por causa de uma casa que eu nunca pedi, da qual eu nem sequer sabia da existência. Marcos apareceu ao lado dela, segurando-a delicadamente pelo braço. Soltos. Provavelmente devemos ir. Eu terminei por ele. Você deveria aproveitar o que resta do seu dia. Não deixe que isso estrague tudo. Mas todos nós sabíamos que isso já tinha acontecido. O restante da recepção prosseguiu lentamente por mais uma hora. Convidados iniciando conversas banais, constrangedoras. O quarteto de cordas tocando para uma plateia que já não estava mais prestando atenção. Garçom servindo bolo que parecia não agradar a ninguém. Nathan estava perto da fonte, com o telefone na mão, parecendo perdido. Quando nossos olhares se cruzaram do outro lado do jardim, ele começou a vir em minha direção, mas eu balancei a cabeça levemente em sinal de negação. Não aqui. Agora não. Gregory tocou meu cotovelo delicadamente. Eu vou embora, disse ele em voz baixa. Mas terei os documentos formais prontos até segunda-feira de manhã. Stella virá ao meu escritório para assiná-los. Caso contrário, as cláusulas penais serão ativadas automaticamente. Essas são as únicas opções dela. Obrigado, Gregory. Ele estudou meu rosto por um instante, a preocupação profissional dando lugar a algo mais pessoal. Sua avó ficaria orgulhosa de você. Você sabe disso, não é? Assenti com a cabeça, sem confiar na minha própria voz. Depois que ele saiu, me vi sozinha perto da mesa de sobremesas, o mesmo lugar onde esse pesadelo havia começado apenas algumas horas antes. Raquel aproximou-se com cautela, como quem se aproxima de um animal assustado. Você está bem? Ela perguntou. Nem um pouco. Ela riu. Um breve som de surpresa. Justo. Na minha opinião, você fez a coisa certa. Stella está assim há anos. Alguém precisava enfrentá-la eventualmente. Não dá a sensação de vitória. Isso raramente acontece, disse Raquel. Mas você se protegeu. Isso importa. Lucy e Marcos partiram logo depois, encurtando a viagem para irem direto para a lua de mel. Lucy me abraçou antes de ir embora, sussurrando outro pedido de desculpas que eu disse que ela não precisava dar. Marcos apertou minha mão com uma expressão que misturava constrangimento e respeito. Obrigado por não ter deixado que ela te dominasse, disse ele em voz baixa.
Lucy precisa perceber que é possível dizer não à mãe dela. Os convidados restantes foram se retirando aos poucos nos 30 minutos seguintes, alguns oferecendo palavras de consolo, outros evitando completamente o contato visual. Eu já conseguia ver os acampamentos se formando. Aqueles que achavam que eu tinha razão e aqueles que achavam que eu tinha causado um drama desnecessário em um casamento de família. Nathan e eu fomos um dos últimos a sair. Caminhamos até o carro em silêncio, o peso de tudo o que não foi dito pressionando como a umidade antes de uma tempestade. A viagem de volta para casa foi sufocante. Fiquei olhando pela janela, observando a cidade passar, com a bochecha ainda latejando apesar do ibuprofeno que eu havia tomado. A contusão estava agora completamente formada, uma marca vermelha vívida com o formato perfeito da mão de Stella. Impossível de esconder ou ignorar. Os nós dos dedos de Nathan estavam brancos no volante. Por 2 vezes ele abriu a boca para falar, mas logo a fechou novamente. Aparentemente sem palavras. Entramos no estacionamento do meu prédio. Meu prédio, minha cobertura, a casa pela qual lutei. E andei de elevador em silêncio absoluto. Cada andar que passávamos parecia aumentar a tensão entre nós. Ao entrar na cobertura, fui direto para o banheiro e examinei meu rosto no espelho. A contusão parecia pior sob as luzes fortes. O brinco de diamante da minha avó ainda estava desaparecido, provavelmente perdido para sempre nos roseirais dos jardins da propriedade Artville. Quando voltei, Nathan estava parado junto às janelas que iam do chão ao teto, olhando para as luzes da cidade lá embaixo. Seu reflexo no vidro mostrava a derrota em cada linha do seu corpo. Eu deveria ter te protegido, disse ele sem se virar. Eu deveria ter encerrado isso na primeira vez que ela mencionou a cobertura. Eu deveria ter avisado que ela poderia tentar algo em público. Eu deveria ter ficado ao seu lado imediatamente quando ela fez aquele anúncio, em vez de congelar como um covarde. Sua voz embargou na última palavra e eu percebi um remorso genuíno ali. Dor, vergonha. Sim. Eu disse simplesmente. Você deveria ter feito todas essas coisas. Ele se virou para mim então, com os olhos marejados de vermelho. Sinto muito, Mila. Eu sei que dizer isso não resolve nada, mas estou dizendo. Sinto muito por ter deixado ela fazer isso com você. Sinto muito por não ter tido coragem suficiente para impedi-la. Caminhei até o sofá e sentei-me, repentinamente exausta. Nathan, lamentar-se depois do ocorrido não é o mesmo que ter a coragem de evitar que acontecesse em primeiro lugar. Eu sei. Você? Olhei diretamente para ele porque esse padrão vem se repetindo há 3 anos. Sua mãe ultrapassa limites. Eu resisto. Você pede desculpas em particular, mas nunca me defende em público. Hoje foi apenas a versão mais extrema do que vem acontecendo o tempo todo. Nathan aproximou-se para se sentar ao meu lado, mas parou ao ver minha expressão. Em vez disso, ele sentou-se na poltrona em frente a mim, mantendo distância. As coisas vão ser diferentes, disse ele. Eu prometo. Na próxima vez que ela tentar algo. Haverá uma próxima vez, interrompi. Você entende isso, certo? Esse é o documento legal que Gregory está preparando. Isso a impedirá de tentar tomar posse da minha propriedade, mas não mudará quem ela é. Ela encontrará outras maneiras de testar limites, de tentar nos controlar, de me punir por enfrentá-la. Então estarei ao seu lado publicamente, imediatamente, naquele momento. Você poderia? Perguntei baixinho. Por que prometer isso agora, depois de tudo já ter explodido? É fácil. A parte difícil é fazer isso no momento em que ela está te manipulando. Quando ela está interpretando o papel da mãe magoada, enfrentá-la significa lidar com sua raiva, suas tentativas de manipulação emocional e suas punições. Nathan inclinou-se para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça entre as mãos. Não sei como ser o marido que você precisa que eu seja e o filho que ela me criou para ser. Essas coisas parecem incompatíveis. Então você precisa escolher, eu disse, com a voz firme apesar do medo que aquelas palavras me causaram. Porque não posso continuar sendo eu quem perde quando você tenta ser as duas coisas ao mesmo tempo. Depois disso, ficamos sentados em silêncio por um longo tempo. A cidade brilhava além das janelas, alheia às rachaduras que se espalhavam pelo meu casamento, pela família de Nathan, pela vida que tentávamos construir juntos. Por fim, Nathan foi para a cama. Fiquei no sofá observando as luzes e pensando nas palavras da minha avó, ditas anos atrás. A proteção às vezes custa relacionamentos, mas você não pode se proteger se tiver muito medo de pagar o preço. 3 dias depois,
Gregory apareceu no meu escritório com uma pasta de couro. Ele colocou o objeto sobre minha mesa com uma discreta satisfação. Stella veio ao meu escritório esta manhã. Ele disse que às 9 horas em ponto. William e o reboque. Ela assinou tudo. Abri a pasta. Os documentos constituíam uma renúncia formal e completa a quaisquer reivindicações sobre a minha propriedade. Acordo para manter limites apropriados com cláusulas penais que seriam ativadas imediatamente caso ela violasse os termos. A assinatura de Stella era tensa e tinha um aspecto raivoso. As letras pressionavam com força o papel. Isso te protege legalmente, disse Gregory. Mas Mila, você precisa entender que isso não te protege de tudo. Stella não pode ir atrás da sua propriedade agora, mas ela pode dificultar sua vida de outras maneiras. Ela pode envenenar relações familiares, manipular Nathan e colocar as pessoas contra você. Sei que ele me observou por um instante. Sua avó passou por algo semelhante com os irmãos dela. Perdeu a maioria deles quando parou de subsidiar suas más escolhas. Ela nunca se arrependeu, mas também nunca fingiu que não doeu. Guardei os documentos no cofre do meu escritório, ao lado de cópias da escritura da minha cobertura e do testamento da minha avó. Prova concreta de que algumas mulheres da minha família sempre entenderam que amar a si mesma às vezes significa deixar que os outros a odeiem por se recusar a ser diminuída. Naquela noite, olhando para aqueles documentos, senti algo que não esperava. Não há vitória, mas a tristeza. Luto pela família com a qual eu pensava estar me casando, pela sogra que talvez tivesse me aceitado se eu tivesse tido menos sucesso ou estivesse mais disposta a abrir mão do que havia construído. Não podia escolher o caminho mais fácil, pois escolhê-lo significaria me perder. A proteção me custou caro. Eu simplesmente ainda não tinha certeza de quanto seria a conta final. 2 semanas após o casamento, Nathan e eu encontramos Lucy e Marcos para jantar em um pequeno restaurante italiano no centro da cidade. A escolha deles foi por um território neutro, um lugar que não carregasse o peso da história ou das expectativas familiares. Lucy e Marcos chegaram bronzeados da lua de mel, de mãos dadas, com a aparência típica de recém-casados. Mas havia algo mais na expressão de Lucy quando ela me abraçou, uma sensação de peso que o sol das férias não havia completamente dissipado. Conversamos amenidades durante os aperitivos, sobre o clima em Bali, o hotel em que eles haviam se hospedado, e sobre como Marcos teve uma intoxicação alimentar no 3º dia e passou 12 horas convencido de que ia morrer. Lucy riu enquanto contava a história, mas a risada não chegou aos seus olhos. Quando Nathan e Marcos se distraíram conversando sobre um jogo de basquete, Lucy se inclinou em minha direção do outro lado da mesa. Podemos conversar? Perguntou ela em voz baixa. Só por um minuto? Pedimos licença e nos dirigimos ao pequeno pátio externo do restaurante, deixando os homens com seu debate esportivo. Lucy se abraçou apesar da noite quente, parecendo repentinamente mais jovem do que seus 28 anos. Comecei a fazer terapia, disse ela sem rodeios. Assim que voltamos da lua de mel, encontrei alguém especializado em dinâmica familiar e manipulação. Eu não esperava por isso. Lucy, preciso te dizer uma coisa, tá bom? Só me deixe tirar isso daqui. Ela respirou fundo. Minha terapeuta tem me ajudado a enxergar padrões que ignorei durante toda a minha vida. O modo como minha mãe age, como ela me usa, meu status de filho, predileto, minha submissão para controlar todos os outros na família. Como ela me colocou contra o Nathan durante toda a nossa vida sem que eu sequer percebesse. Você não é responsável pelo comportamento da sua mãe, eu disse gentilmente. Não. Mas eu habilitei. A voz de Lucy agora era firme. Eu me beneficiei disso. Enquanto você absorvia todas as críticas e os padrões impossíveis dela, eu era elogiado por fazer o mínimo. Enquanto Nathan se esforçava para corresponder a expectativas que jamais conseguiria alcançar, eu era o favorito, aquele que não podia errar. Eu nunca questionei isso. Eu nunca perguntei por que a mãe era tão obcecada com a sua propriedade. Porque ela se sentia no direito de tomar decisões sobre a sua vida. Ela fez uma pausa, enxugando os olhos com o dorso da mão. Sinto muito, Mila. Sinto muito por não ter percebido antes. Sinto muito por não ter sido a cunhada que você merecia. Lamento que meu dia de casamento tenha se tornado assim. Sua voz embargou. Sinto muito que o dia do meu casamento tenha se tornado o dia em que você foi agredida. Estendi a mão e apertei a dela. Nada disso foi culpa sua. Talvez não, mas meu silêncio foi uma escolha minha. Aceitar foi uma escolha minha. Lucy endireitou os ombros, recompondo-se. Marcos e eu decidimos algo durante nossa lua de mel. Estamos comprando nosso próprio
Imóvel, um pequeno apartamento que realmente podemos pagar com nossos salários. Mamãe se ofereceu para ajudar com a entrada, e nós dissemos não. Lucy, você não precisa. Sim, temos. Precisamos construir nossa vida em nossos próprios termos, sem dever nada a ninguém. Sem amarras. Ela olhou nos meus olhos. Você me mostrou que isso é possível. Dizer não às exigências da família não faz de você uma pessoa má. Isso faz de você alguém que se respeita. Algo mudou dentro do meu peito. Respeito, talvez, ou esperança. Lucy estava quebrando um padrão geracional. Escolher a independência em vez da comodidade. Isso exigiu um tipo de coragem que eu não havia atribuído a ela. Quando voltamos à mesa, Nathan me observava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Mais tarde, no carro a caminho de casa, ele ficou em silêncio por vários quarteirões antes de falar. Liguei para um terapeuta, disse ele. Depois de ouvir Lucy falar sobre começar a terapia, marquei uma consulta para a semana que vem. Olhei para ele surpresa. Eu sei que preciso de ajuda, continuou ele, com os olhos fixos na estrada. Não posso continuar sendo a pessoa que trava quando você precisa de mim. A pessoa que pede desculpas depois, em vez de se defender antes. Não sei como ser diferente sem ajuda para descobrir porque sou assim. Em primeiro lugar. Nas semanas seguintes, as sessões de terapia com Nathan tornaram-se uma presença constante em nossas vidas. Ele trabalhou com o Dr. Brennan, um especialista em emaranhamento familiar e evitação de conflitos. Às vezes, Nathan chegava em casa das sessões quieto e retraído, processando as coisas que havia descoberto. Outras vezes, ele queria conversar, elaborando constatações que eram claramente dolorosas. O Dr. Brennan disse: tenho sacrificado você para manter a aprovação da minha mãe, contou-me ele certa noite com a voz embargada. Manter a paz com ela significava declarar guerra ao meu casamento, mesmo que eu não percebesse que estava fazendo isso. E o que você acha? Perguntei. Acho que ele tem razão. Acho que fui um covarde. Nathan tinha as mãos cerradas no colo. Acho que amor sem coragem são apenas palavras, apenas uma encenação. E eu não tive coragem suficiente para te amar de verdade, do jeito que você merece. Tivemos conversas difíceis durante aquelas semanas. Nathan confrontando seus próprios padrões de evitação e de busca por agradar aos outros. Eu confrontando meu próprio padrão de aceitar menos do que merecia porque não queria ser a difícil, a exigente, a mulher que esperava demais. Lentamente, gradualmente as coisas começaram a mudar. Nathan começou a estabelecer pequenos limites com Stella. Quando ela ligou exigindo que fossemos a um jantar em família numa noite em que tínhamos planos. Ele disse não de forma clara e firme, sem a culpa e as explicações excessivas que teria usado antes. Quando Stella fez um comentário passivo-agressivo durante uma ligação telefônica sobre certas pessoas que priorizam a carreira em detrimento da família. Nathan disse-lhe diretamente que esses comentários eram inaceitáveis e que não continuaria a conversa se eles persistissem. Quando ela tentou suas táticas habituais de manipulação emocional, chorando, se fazendo de vítima, sugerindo que Nathan não a amava mais. Ele permaneceu na linha em vez de desligar imediatamente e manteve a calma. Reiterou seus limites e não cedeu à manipulação. Foram passos de bebê em comparação com o que aconteceu no casamento, mas representaram uma mudança genuína, e não promessas vazias. Após o incidente, a família extensa se dividiu em grupos previsíveis. Alguns parentes ficaram firmemente do lado de Stella, lançando-me olhares frios em reuniões e fazendo comentários sobre lealdade e sacrifício familiar. A tia Patrícia parou de nos convidar para as festas de fim de ano. O tio James enviou um longo e-mail para Nathan sobre respeitar os pais dele, mas outras pessoas entraram em contato discretamente e, em particular, Raquel tornou-se uma aliada inesperada, ligando-me uma noite para compartilhar sua própria história. Stella fez algo parecido comigo há 5 anos, confidenciou Raquel. Depois que minha avó me deixou algum dinheiro, minha mãe tentou me pressionar para que eu o emprestasse a ela para algum esquema de investimento. Quando eu disse não, Stella disse para toda a família que eu era egoísta, que eu tinha esquecido de onde eu vim. O que você fez? Cortei o contato. Parei de ir a eventos familiares e parei de atender suas ligações. Foi mais fácil do que brigar publicamente como você fez. A voz de Raquel era inspiradora. Você fez.
O que muitos de nós tínhamos medo ou evitamos conflitos demais para fazer. Ver Stella enfrentar consequências reais foi catártico para aqueles de nós que passamos anos absorvendo suas críticas. Outros membros da família compartilharam histórias semelhantes. O primo mais novo de Nathan foi pressionado a conceder uma procuração a Stella. Um tio foi coagido a assinar como fiador de um empréstimo. Esperava-se que uma cunhada oferecesse cuidados infantis gratuitos sempre que necessário. O padrão de controle e sentimento de privilégio de Stella era mais profundo do que eu imaginava. A dinâmica familiar foi alterada para sempre. Os feriados se tornaram ocasiões tensas, nas quais Stella e eu mantínhamos uma polidez gélida, falando apenas quando necessário e evitando contato visual. Nathan teve que encontrar um equilíbrio entre me apoiar e manter algum tipo de relacionamento com sua mãe. A crescente independência de Lucy e Marcos criou novas tensões. Stella claramente se ressentia de perder o controle de seu filho predileto. Não foi confortável. Não foi fácil, mas foi honesto de uma forma que a fachada anterior de harmonia familiar jamais havia sido. A equimose no meu rosto desapareceu em 2 semanas. A marca vermelha foi gradualmente ficando roxa, depois amarela, e finalmente desapareceu por completo. Mas as cicatrizes internas demoraram mais para cicatrizar. Em reuniões familiares, eu me via em estado de alerta constante, sempre posicionada perto das saídas, sempre observando as mãos e as expressões faciais de Stella em busca de sinais de crescente raiva, sempre pronta para sair imediatamente se a situação parecesse insegura. Nathan percebeu isso. Começou a se posicionar fisicamente entre mim e sua mãe em reuniões, manteve as conversas superficiais e, com tempo limitado, deixou claro através da linguagem corporal e do tom de voz que eu estava sob sua proteção, mesmo que essa proteção tenha chegado tarde demais no casamento. Os documentos legais que Gregory havia preparado me deram a segurança de que Stella não poderia me prejudicar financeiramente. Mas eles não puderam me proteger do peso psicológico de saber que minha sogra estava disposta a me agredir em público por causa de uma propriedade a qual ela nunca teve direito. A confiança, uma vez quebrada, não retorna à sua forma original. Transforma-se em algo diferente, mais cauteloso, mais reservado, com rachaduras visíveis que servem como lembretes permanentes do que acontece quando se confia demais. Mas talvez isso não fosse um problema. Talvez a confiança com rachaduras visíveis fosse mais honesta do que a confiança que fingia que o dano nunca havia ocorrido. 6 meses após o casamento de Lucy, eu estava em frente à minha janela que ia do chão ao teto numa manhã de terça-feira com uma xícara de café na mão, observando o sol nascer sobre o rio. A cidade estava despertando abaixo de mim, os carros começavam a ocupar as ruas, as luzes se acendiam nos prédios de escritórios, o mundo seguindo em frente como sempre. A cobertura ainda era minha, não por sorte, herança ou generosidade de outrem, mas porque eu a defendi quando a defesa exigiu confronto público e intervenção legal. Esse fato significava algo diferente agora do que significava há 6 meses. Não se tratava mais apenas de propriedade. Tratava-se daquilo pelo que eu estava disposto a lutar, daquilo que eu estava disposto a perder e daquilo que no fim eu conservei. Stella e eu tínhamos chegado a uma espécie de paz fria. Nos encontros familiares, aos quais eu agora comparecia seletivamente em vez de por obrigação, mantínhamos uma distância cordial. Mantivemos uma conversa educada sobre assuntos neutros. O tempo, qualquer coisa que não exigisse uma conexão real ou corresse o risco de despertar memórias que nenhum de nós queria revisitar. Nunca mencionamos propriedades, nunca mencionamos dinheiro, nunca mencionamos aquela tarde de setembro em que tudo desmoronou diante de 45 testemunhas. Os documentos legais que Gregory havia preparado estavam guardados no meu cofre, intocados desde que Stella os assinou. Sua previsão provou-se correta. Ela jamais arriscaria acionar essas cláusulas penais novamente. Ela finalmente aprendeu que eu não podia ser intimidado ou pressionado por meio de humilhação pública, que eu tinha proteções e recursos que ela havia subestimado, e que me tratar como um ativo em vez de família tinha consequências que ela não podia arcar. Mas o custo não foi apenas dela. Nathan saiu do quarto, já vestido para o trabalho, com a gravata ligeiramente torta. Instintivamente estendi a mão para endireitá-lo. Um pequeno gesto que havia se tornado rotina novamente após meses de reconstrução cuidadosa. Você acordou cedo, disse ele, aceitando o café que lhe ofereci. Não consegui dormir. Ele sabia que era melhor não perguntar por que. Algumas manhãs eram exatamente assim.
o peso de tudo o que havia acontecido, mais pesado do que o normal. Saímos da crise mais fortes em alguns aspectos, mais frágeis em outros. Mais forte porque finalmente enfrentamos a dinâmica familiar dele, honestamente. Porque ele começou a aprender a impor limites. Porque tínhamos parado de fingir que os problemas se resolveriam sozinhos. Mais frágil porque agora eu conhecia os limites da sua coragem e ele sabia que eu tinha visto esses limites e não tinha certeza se poderia confiar plenamente nele em futuras crises. O Dr. Brennan, terapeuta de Nathan, sugeriu terapia de casal além das sessões individuais de Nathan. Já faz 4 meses que nos reunimos quinzenalmente para lidar com o ressentimento, o medo e a dúvida se o amor poderia sobreviver à revelação de que o primeiro instinto do seu parceiro foi a autopreservação, e não a proteção. Houve dias bons. Dias em que Nathan demonstrou um crescimento real, dizendo firmemente à mãe que certos assuntos eram proibidos quando ela ligava, saindo mais cedo de um jantar em família quando Stella fez um comentário cortante sobre meu horário de trabalho, optando por ficar em casa comigo no domingo em vez de ir ao brunch com os pais, sem culpa ou pedido de desculpas. Também houve dias difíceis. Dias em que velhos padrões ressurgiam, em que a aversão ao conflito de Nathan entrava em ação e ele tentava amenizar as tensões em vez de resolvê-las. Houve dias em que precisei lembrá-lo de que superar uma crise não significava que o trabalho estava concluído. Estabelecer limites era uma prática contínua, e não uma vitória isolada que se podia reivindicar e da qual se podia seguir em frente. Estávamos construindo algo diferente do casamento com o qual tínhamos começado. Mais honesto, menos confortável, exigindo atenção e esforço constantes. Em vez de se acomodar na suposição de que o amor resolverá os problemas sem trabalho ativo. Hoje vou almoçar com a Lucy. Eu mencionei que ia enxaguar minha xícara de café. Nathan sorriu, com genuíno prazer estampado no rosto. Isso é bom. Como ela está? Muito bem. Na verdade. O crescimento de Lucy foi inesperado e lindo de se ver. Ela se dedicou completamente à terapia, usando-a para examinar o papel de filha predileta que desempenhou durante toda a sua vida. Sua terapeuta a ajudou a perceber como Stella a havia colocado contra Nathan e contra mim, usando a obediência de Lucy para manter o controle sobre todos os seus filhos. Ela e Marcos haviam comprado seu pequeno apartamento há 3 meses. Um modesto apartamento de 2 quartos em um bairro que estava mais em ascensão do que consolidado. Eles o mobiliaram com móveis de segunda mão que eles mesmos restauraram. Passavam os fins de semana em vendas de garagem e brechós, e pareciam genuinamente orgulhosos de construir algo que lhes pertencia exclusivamente, sem dever nada a ninguém. Lucy começou a impor seus próprios limites com Stella, recusando pedidos de dinheiro, dizendo não a serviços de babá de emergência para parentes que mal conhecia e rejeitando visitas que tentavam gerar culpa quando ela e Marcos tinham outros planos. Eu tinha visto Stella lutar para se adaptar a ter uma filha que já não era obediente por reflexo. A confusão no rosto dela durante as reuniões de família, quando Lucy recusava educadamente mas com firmeza suas exigências, era quase satisfatória. Eu e Lucy nos encontramos para almoçar em um café perto da escola dela. Ela chegou vestida com roupas de professora, calças discretas, um cardigã com marcas de lápis na manga e o cabelo preso em um rabo de cavalo prático. Ela parecia cansada, mas satisfeita de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Como é o apartamento? Perguntei depois de termos feito o pedido. Perfeito. Marcos construiu estantes para mim no fim de semana passado. Estão um pouco tortas, mas são nossas. Ela sorriu. Mamãe passou por aqui semana passada. Fez comentários sobre a vizinhança, o tamanho, e sobre como poderíamos ter comprado algo melhor se tivéssemos aceitado ajuda. Como você lidou com isso? Dissemos a ela que estávamos felizes com nossas escolhas e mudamos de assunto. Ela empurrou. Repeti o que disse. Ela acabou deixando cair. Lucy tomou um gole de seu chá gelado. Minha terapeuta diz que vai ficar mais fácil, que Stella eventualmente aceitará que as estratégias antigas não funcionam mais. Você acredita nisso? Lucy refletiu. Acho que ela sempre vai tentar, mas acho que estou melhorando em reconhecer isso e em impedir. Isso é crescimento, certo? Isso definitivamente é crescimento. Conversamos sobre os alunos dela, sobre o novo projeto de Marcos no trabalho e sobre as férias que eles estavam planejando. Coisas normais, o tipo de conversa que você tem com alguém de quem realmente gosta, e não com alguém com quem você é obrigado a manter contato. Antes de sairmos, Lucy estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Obrigada, disse ela baixinho. Para quê? Por me mostrar que era possível dizer não à mãe.
Por provar que se podia enfrentá-la e sobreviver. Acho que eu não teria tido coragem de começar a terapia ou estabelecer limites se você não tivesse feito isso primeiro. Ela fez uma pausa. Você me deu permissão para me proteger. No caminho de volta para o trabalho. Fiquei pensando nisso. Como enfrentar Stella não apenas me protegeu, mas também criou espaço para que Lucy se protegesse. Como os limites de uma pessoa podem dar permissão para que outras estabeleçam os seus próprios. Naquela noite, Nathan e eu jantamos em casa. Nada de extravagante, massa e salada, e uma garrafa de vinho que estávamos guardando. Depois, sentamos no sofá com as luzes da cidade se estendendo abaixo de nós. E Nathan disse algo que vinha preparando há semanas. Eu sei que falei com você no casamento, disse ele. Sei que também falei com você de outras maneiras, em menor escala. Desde então. Há dias em que recaio em velhos padrões, em que escolho evitar conflitos em vez de te proteger. Nathan, deixe-me terminar. Ele se virou para me encarar. Não posso prometer que serei perfeito. Não posso prometer que nunca mais vou congelar, hesitar ou te decepcionar. Mas posso prometer que estou tentando. Todos os dias tento ser mais corajoso do que fui ontem. Escolher você em vez da aprovação dela para ser o parceiro que você merece. Eu olhei para ele. Este homem com quem me casei, pensando que ele entendia de independência, pensando que ele respeitaria meus limites, apenas para descobrir que suas promessas não resistiriam ao contato com as exigências de sua mãe. Mas também vi o homem que vinha fazendo terapia 2 vezes por semana, durante 6 meses, que começou a estabelecer limites mesmo quando eles o deixavam desconfortável, que estava escolhendo o crescimento em vez do conforto, a honestidade em vez da paz. Eu sei que você está tentando. Eu disse. Eu vejo isso. E isso importa. Não era tudo. Não era uma garantia, mas era alguma coisa. A lição que levei daquela tarde de setembro não foi sobre vingança ou vitória. Tratava-se do preço e do valor das fronteiras. As fronteiras não são muros feitos para manter as pessoas afastadas. São os alicerces sobre os quais você constrói sua vida. E manter esses valores às vezes custa-o relacionamento com pessoas que só te valorizavam quando você não tinha limites. Eu havia perdido a confortável ilusão da harmonia familiar. Perdeu-se o caminho mais fácil de evitar conflitos para manter a paz. Perdeu-se a versão de Nathan que conseguia fingir que o comportamento da mãe não era problema dele. O que eu ganhei foi o respeito próprio. Um casamento sendo reconstruído com base na honestidade e não na evasão. Uma casa que realmente me pertencia porque eu a defendi. E a certeza de que eu era capaz de resistir à pressão e sair ileso das consequências. A voz da minha avó ecoava por vezes, nos momentos de silêncio. Proteja aquilo que você constrói, Mila. Nunca deixe que eles façam você se sentir culpado por um sucesso que eles não conquistaram. Ela me deixou mais do que dinheiro ou bens materiais. Ela me deixou o plano para sobreviver em uma família que sempre veria o sucesso como algo a ser redistribuído, em vez de celebrado. Para mim, a cobertura sempre será mais do que um imóvel. Foi a prova de que eu havia escolhido a mim mesma quando todos esperavam que eu os escolhesse. Que eu havia traçado uma linha e a defendido. O fato de essas fronteiras serem mantidas a um custo elevado ainda valia a pena. Porque sem eles, eu teria perdido algo mais valioso do que a aprovação da família. Eu teria me perdido. E essa era a única coisa que eu jamais poderia me dar ao luxo de abandonar. Se essa história sobre limites e justiça te prendeu do início ao fim, clique no botão curtir agora mesmo. A minha parte favorita foi quando Gregory entrou na recepção no jardim com a sua pasta e a expressão de Stella passou de confusa para em pânico absoluto. Qual foi o seu momento favorito? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não perca mais histórias impactantes como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.